Você já tentou sentar na cadeira para fazer alguma coisa importante e na hora que você ia começar, um monte de pensamentos vieram na sua cabeça, deixando cada vez mais cansado e preocupado com alguma coisa lá no futuro? Você tenta focar, mas fica pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. E no final, ó, tu não resolve nada. Então, se você está vivendo algo nesse sentido ainda hoje, vem comigo que eu vou te mostrar um jeito muito mais simples de lidar com essas preocupações, obviamente baseado em ciência e evidências muito importantes da psicologia. Então a gente parte do pressuposto de que a preocupação parece ser algo útil, mas na prática mesmo, quando ela sai de mão, quando ela fica descontrolada, ela vira um dos maiores prejuízos na sua vida, porque você não consegue focar em mais nada, você fica muito ansioso e a sua concentração vai lá para as cucunhas. Meu nome é Felipe Capuzzo, sou psicólogo clínico e uma das queixas que eu mais recebo dos meus pacientes é alguma coisa do tipo: eu não consigo desligar minha cabeça, eu sempre estou pensando em muitas coisas, eu não consigo controlar meus pensamentos. Então hoje eu vou te mostrar 3 técnicas muito práticas para você começar a deixar a preocupação um pouco de lado e voltar a viver a vida da forma que você precisa e deseja. Com muito mais tranquilidade, com muito mais paz, com muito mais sossego, porque eu acho que é isso que você está procurando. Então fica comigo até o final do vídeo, porque o conteúdo, ó, tá chuchu, beleza. Bora nessa. Mas antes eu preciso te dizer que a preocupação não é um problema, não é a chave da questão aqui. Toda vez que você fica preocupado com alguma coisa, é seu cérebro dizendo que você tem que prestar atenção. É um sinal de alerta, digamos assim. É um sinal de que você tem que estar mais atento a alguma situação que vai acontecer. O seu cérebro só faz isso quando você entra em uma situação de possível risco. O problema é que muitas vezes esse sinal de alerta, ele tá ligado 24 horas, ele não desliga. E aí, o seu cérebro gasta uma energia lascada, deixando esse alerta ligado o tempo todo, e você fica cada vez mais estressado, cada vez mais cansado, cada vez mais ansioso, porque o tempo todo sua cabeça tá dizendo para você ficar atento, prestar atenção, abrir o olho, senão vai dar chabal, vai dar ruim. Então, a nossa tentativa aqui nesse vídeo não é acabar com a preocupação, mas tentar diminuir um pouco o sinal de alerta, diminuir um pouco esse radar aí tocando na sua cabeça o tempo todo. Não é a preocupação o problema, é o modo ativo, ansioso, que você precisa dar uma desacelerada, dar uma acalmada, diminuir aos pouquinhos. É isso que a gente vai fazer hoje. Então, beleza. Entendendo que a preocupação não é o problema central, a gente precisa dividir ela em 2 categorias, 2 classes de preocupações aqui, que são as preocupações importantes, de alguma forma relevantes para a sua vida, e as preocupações totalmente inúteis e que não vão te levar a lugar nenhum. Essa divisão é importante para você entender a forma que você vai lidar com cada uma delas. Então vamos partir da preocupação que é mais ou menos relevante para você. Ó, mas só um segredo, tá? Nenhuma preocupação é totalmente relevante ou importante, porque a gente sempre vive no presente e não no futuro. Mas, para fins didáticos e para ajudar melhor você, algumas preocupações te ajudam a lidar com problemas no futuro. Mesmo que elas podem te deixar um pouco mais estressado, elas podem eventualmente ser úteis. Então a gente vai falar delas aqui hoje. Então a preocupação só é importante se você tem algo a fazer com ela, se você tem uma possibilidade de mudança naquele cenário. Por exemplo, você está preocupado em fazer uma apresentação para o seu chefe. Isso é uma preocupação, de certa forma, dentro da sua realidade, que faz sentido, que você tem que lidar com aquilo. Para lidar com essas preocupações úteis, digamos assim, da realidade, você não pode fugir delas, porque fugir só vai te deixar cada vez mais preocupado. Então, essa preocupação te ajuda a organizar melhor suas ideias, a dar raciocínio, a dar lógica, a dar coerência. O problema é quando essa preocupação válida, que nem eu falei do trabalho, começa a invadir a sua noite, começa a invadir o seu lazer, começa a invadir o seu final de semana, começa a aparecer quando você está de férias. E aí, ó, você fica cansado. Então, uma preocupação que inicialmente era importante porque te motivava a fazer alguma coisa, parou de ser dependendo do momento em que você está vivendo. Então, a melhor forma de lidar com essa preocupação é organizar ela em um momento específico do dia, um período da sua rotina que você vai programar, isso é importante, você vai programar esse momento para se preocupar. Parece estranho, mas funciona, porque ao invés dessa preocupação invadir totalmente o seu dia, você vai separar um momento dele, do dia, para poder focar nela
organizar suas ideias, e depois, quando ela voltar a invadir em algum momento que você não quer, você retoma no que você já avaliou e não precisa ficar preso naquilo 24 horas. Por isso que é tão importante escolher um ambiente em que você vai se preocupar com isso. Porque se você, por exemplo, vai se preocupar com o trabalho na cama, à noite você vai meio que ter um condicionamento de que a cama é um lugar de trabalho, é um lugar de pensar em preocupações de produtividade. Quando na verdade não, a cama é um lugar de descanso. Então quando você for se preocupar dessa forma, com coisas do dia a dia, trabalho, filhos, estudo, coisas nesse sentido, você vai preparar o ambiente para poder fazer essa preocupação. Basicamente fazer o seu cérebro entender, olha, agora é o momento de me preocupar com isso, é o momento de eu olhar para esse problema e depois eu faço qualquer outra coisa, depois eu tenho momento de lazer, depois eu tenho momento com a minha família, depois eu tenho momento com o meu esporte, com a minha educação física, não importa. Isso são as preocupações válidas, você lida com elas em um certo momento do dia e não deixa ela invadir o restante do seu dia, porque aí ela se torna uma preocupação inútil, que a gente vai falar agora. Mas uma preocupação que é muito útil é a preocupação que eu tenho de você se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, deixa um like para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo, um conteúdo prático, efetivo para mudar a sua vida, a sua realidade. E fazendo isso, você não só se ajuda, mas me ajuda também. Então, por favor, deixa o like, deixa o comentário, deixa a inscrição, compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai ser útil e bora continuar. Agora, quando a preocupação é inútil, a banda toca de outro jeito. E se tudo der errado, e se eles não gostarem de mim, e se não der certo, e se eu falhar miseravelmente, e se nada acontecer do jeito que eu quero, e se eu me frustrar completamente. Esse tipo de preocupação, você não resolve pensando cada vez mais nelas. Porque se toda vez que você seguir um fio narrativo da sua cabeça nesse tipo de pensamento, você vai embora e vai ficar horas pensando nesse tipo de coisa. Ou seja, você só alimenta cada vez mais a ansiedade. E não é isso que a gente quer. Então, por isso que nesse momento a gente vai entrar com a técnica de Mindfulness. Se você não conhece, eu falei mais sobre ela nesse vídeo aqui, tá super completinho, vai lá dar uma olhada. Mas na prática, é como se você tivesse indo pro futuro o tempo todo, e se isso acontecer, e se aquilo lá acontecer, e se dessa forma rolar desse jeito, e você que tá aqui preso no futuro, voltasse sua atenção pro presente, colocasse o seu foco aqui e agora, nesse momento, nessa troca, nesse instante. É você perceber que você tá lá no futuro, preso, mas não entra nesse pensamento, não se funde esse pensamento, não se afoga nesse mar de ideias que você tá tendo. Você vai perceber que você tá afogando e colocar a cabeça para fora da água, voltar para o momento presente, perceber o que está acontecendo. Deixa o pensamento passar. E como eu disse, olha o vídeo aqui do card ou na descrição, porque vai ter mais sobre isso em detalhes no outro vídeo. Mas tem uma outra técnica muito simples que ajuda enormemente nesse tipo de preocupação. Eu gosto de chamar de régua da prioridade, mas é basicamente uma forma de você começar a colocar prioridade nas suas preocupações, nos seus pensamentos. Então, o exercício é o seguinte: de 0 a 10, o que é a coisa mais urgente, mais prioritária na sua vida? Aquilo que você dá mais importância. Você pode falar no seu casamento, você pode falar do seu trabalho, dos seus estudos, da sua autonomia, da sua vida social, do seu lazer, do seu esporte. Coloca essa coisa que você dá prioridade máxima no 10. Então vamos supor que você é um atleta de tênis. Você vai colocar o tênis lá em cima, porque o tênis é um esporte que você gosta muito, é a sua profissão, é a sua paixão. Tá bom? Então o tênis está ali em cima. É a coisa mais incrível do mundo. 10 para você. Agora que você fez o 10, você vai pela metade da régua. O que é mais ou menos importante para você? Aquilo que você gosta, mas não dá prioridade 100%. Então 5 para essa pessoa imaginária poderia ser talvez a família. Essa pessoa não dá tanta importância para a família, acha que é importante, mas não é aquilo que vai mudar a vida dele. Se acontecer alguma coisa, se ele faltar no aniversário de alguém, não vai ser a pior coisa do mundo. Então 5 família, 10 o esporte ali, o tênis. Agora você vai avaliar a sua preocupação. A preocupação de que o Marquinhos, a sua equipe, tá achando você meio arrogante. De 0 a 10. O quão importante ela é para ti? Você deve pensar algo como: não, o Marquinhos, ele é muito importante pro time, ele é super relevante, ele é uma pessoa que ajuda bastante lá. Tá bom, isso é válido, realmente. Mas o Marquinhos, ele vai definir a sua utilidade na equipe? Ou vai definir de alguma forma o quão bem você joga?
Ou ele vai definir muito a relação que você tem com o seu treinador ou com a torcida? Aí talvez você me responda, não, Marquinhos não é tão importante assim para mudar minha carreira. Tá bom, Marquinhos não gosta de você. Tudo bem, isso pode ser verdade, pode não ser verdade. Vamos fingir que nesse ponto você não sabe se ele realmente gosta ou não gosta. É uma impressão que você tem. Se você sabe que o Marquinhos não é a pessoa mais importante da sua vida nem da sua carreira, se você sabe que você tem que jogar e você gosta de jogar e é uma coisa que você admira em você mesmo, por que o Marquinhos, que não é nem tão importante, está impactando a sua efetividade ali no esporte, no tênis? Talvez você me diga que a importância do Marquinhos nessa escala seja de 2. A preocupação que você tem com a opinião do Marquinhos seja de 2 ou 3. Entre 2 ou 3 e 10 é uma distância muito grande. Você acha que a opinião do Marquinhos é mais importante que a sua família, que é o 5? Provavelmente você vai responder que não, que o Marquinhos não é tão importante assim. E aí coloca mais itens nessa escala toda. Um 3 para você talvez seja andar de bike no parque. Andar de bike no parque é tão importante quanto a opinião do Marquinhos? E talvez você me responda que não, andar de bike no parque é muito mais importante do que a opinião do Marquinhos. E aí o Marquinhos, que talvez antes tinha uma importância 8 por causa da sua preocupação, começou a ter preocupação 2, 1. Então a importância ela vai diminuindo quando você coloca nessa régua, nessa escala, porque isso faz se afastar um pouco da situação, te tira desses pensamentos catastróficos e volta a sua atenção para a realidade. Então também é uma prática de mindfulness, igual eu falei anteriormente. Você começa a filtrar dessa maneira e a sua mente desacelera, você fica mais calmo, as coisas vão dando um pouco mais de ritmo, de tranquilidade. Porque no final das contas, a preocupação sempre vai existir. É parte da nossa cabeça funcionar dessa forma. Mas ela não pode tomar conta da sua vida. Porque quando isso acontece, é aquilo que eu já falei. Você fica cansado, você fica estressado, você fica ansioso. As coisas vão pro ar muito fácil. Porque o problema não é pensar. O problema não tá na sua cabeça. O problema tá na forma que você se relaciona com esse pensamento. Que você fica preso ao pensamento. Que você se afoga no pensamento. Esse é o verdadeiro problema. Quando você sai da água, quando você se afasta do problema, quando você olha para ele por outros ângulos, quando você deixa a preocupação um pouquinho de lado, deixa essa preocupação fluir, as coisas tendem a ficar mais tranquilas e você se sente melhor. E eu ensino isso para todo paciente meu que tem problemas ali envolvendo ansiedade, depressão e coisas nesse sentido. Então, se você precisa dessa ajuda mais próxima, se você precisa desse acompanhamento, se você acha que tudo que eu falei aqui é válido, mas você não sabe ainda como aplicar na sua vida diretamente, vem comigo, porque eu quero entender quais são as suas preocupações, como esses pensamentos estão deixando você mal, se sentindo angustiado, se sentindo ruim, e quero te ajudar a desacelerar essa sua cabeça, fazer com que as coisas tenham um pouco mais de paz, um pouco mais de calmaria, e você consiga retomar o ritmo da sua vida, sem viver banhado pelo estresse. Então, se você quer que a terapia mude essa chavinha na sua cabeça e consiga diminuir aquele alarme que está tocando na sua cabeça tem muito tempo, me chama no primeiro link aqui da descrição, que eu estou aqui para te ajudar e mudar essa realidade sua de vez. E depois que você tentou essas técnicas todas que eu te passei nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, como foi sua experiência, se deu certo, se não deu certo, como eu posso te ajudar. Suas preocupações parecem o fim do mundo, mas dá para viver de outra forma. Então vem comigo nessa, bora nessa juntos. Mais conteúdos toda semana, toda quarta-feira. A gente se vê semana que vem. Valeu, falou!